Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, pela permissão de Deus, para podermos falar um pouquinho da palavra de Deus, aprender um pouquinho mais de Deus para nossas vidas, né? Eu creio que Deus vai usar os instrumentos dele, sempre tem usado. Hoje eu estou aqui como me colocando em posição para poder ser um instrumento de Deus, né? Que Deus possa tocar minha vida para que Ele venha tocar a sua. O nosso objetivo, né, como cristão, é esse, de espalhar o evangelho a toda criatura, aquele que quer realmente se converter ao Senhor, aquele que realmente quer pagar o preço, quer deixar o seu eu de lado para ter o eu de Cristo dentro dele. Porque nós vamos falar um pouquinho de Saulo, né? Como ele é chamado para estar junto com Jesus, junto na obra. Depois o nome dele é mudado para Paulo, que é o apóstolo Paulo. Então eu creio que ele passou diversas dificuldades, e quando nós passamos pelas dificuldades que nós crescemos espiritualmente. Talvez nós não vamos conseguir converter todo mundo. Talvez nós não vamos conseguir ajudar as pessoas a se salvarem. Talvez o nosso objetivo é simplesmente abrir a nossa boca. Talvez não, a certeza disso. Nosso objetivo é abrir a nossa boca. Porque eu creio que quem vai encher a boca daquele que prega, daquele que se dispõe a fazer a obra, é o próprio Deus, através do Espírito Santo dele. O Espírito Santo dele está comigo, está com você aí desse outro lado, você que já está conectado, você que já entrou no Facebook, né? E eu creio que nós que somos de Cristo, nós temos que mostrar a diferença para esse mundo. Então, através da palavra dele, a Bíblia, né, que é a verdade, não é um livro para ser contestado, não é um livro para ser colocado à prova, é um livro que tem que ser vivido. Então eu não consigo ir na Bíblia até a página tal, até a página 14, que nem o pastor Érico fala. Eu tenho que ir concordar com a palavra de Deus, se eu sou um cristão verdadeiro, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, o início, Apocalipse, o fim. Para que eu possa chegar no fim, eu tenho que colocar Deus na minha vida no começo. Quando nós colocamos Deus na nossa vida no começo, Ele estará conosco no fim. Então, irmãos, com toda a luta que a gente passa, com toda a dificuldade que nós temos nesse mundo, Deus ele nos consola e nos ajuda. Eu mesmo, passando uma dificuldade, eu ouvi de uma pessoa que não sabia da minha dificuldade uma revelação de Deus para minha vida, que não foi em forma de falar assim, ó, Deus é que te manda, não. Simplesmente a pessoa falou assim, ó, eu tô sentindo isso. Realmente Deus estava tocando aquela pessoa para me ajudar. Depois, conforme eu entro novamente na sequência, encontrei outra pessoa, e essa pessoa me disse assim, que o homem de Deus, a mulher de Deus, o obreiro verdadeiro, aquele que tem ministério, ele cresce diante do sofrimento.
Porque enquanto a gente não tem nenhum sofrimento, parece que vai tudo à deriva. A partir do momento que nós temos um sofrimento, nós mudamos o nosso jeito de viver. Porque tem muitas coisas, irmãos, que nós queremos fazer com nossa própria mão, com o nosso próprio braço. A própria Bíblia fala que você não pode falar que você conquistou com o seu próprio braço. É Deus que te deu, é Deus que lhe confiou, é Deus que colocou nas suas mãos. Então, nós temos que crer que é Deus que vai fazer a obra na vida de cada um. Daquele que você está vendo cair num abismo, numa cilada do inimigo, é esse que nós temos que colocar na mão de Deus. Então, a pregação que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre a corda. Sobre a corda. O título da minha pregação: segure a ponta da corda mais forte. Segure a ponta da corda forte. Segure firme, não forte. Firme, com toda a sua força, você segura na ponta da corda. Eu creio que os irmãos, a maioria já entraram no Facebook, né? A gente começa a falar algumas coisas antes que são dirigidas por Deus também. Eu creio que quando a gente abre nossa boca para iniciar um culto, eu costumo dizer que a gente sabe a primeira palavra. Agora as outras não, as outras é Deus que coloca no nosso coração. É certo que nós sempre passamos a mensagem, ministramos a mensagem conforme o que nós estamos passando, conforme a luta que nós estamos vivendo. Porque a luta que eu vivo, a luta que você vive, vai dar exemplo para outras pessoas. Jesus veio a esse mundo e mostrou várias situações de luta, de pessoas dele próprio, de pessoas que precisavam estar segurando na ponta da corda, que você vai entender através da pregação, através da ministração, através da mensagem que nós vamos compartilhar aqui juntos, conforme o Espírito Santo nos permitir. Então, irmãos, eu cumprimento a igreja, a todos que estiverem assistindo, os que vão assistir ainda, com a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento. Com a paz do Senhor Jesus. É essa paz que nós necessitamos. Porque não existe outra paz no mundo. Se você procura paz no mundo, não vai existir. Porque Jesus falou que eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, vim trazer guerra. Então, por isso que a igreja tem que estar formada com soldados fortes de guerra, com pessoas que entendem que fazem parte do corpo de Cristo, que são soldados. Nós somos soldados, irmãos. Nós somos soldados que vamos levar a bandeira hasteada, a bandeira de Cristo hasteada no lugar mais alto que existe. Porque se eu não levar essa bandeira de Cristo para frente, eu mesmo não vou não vou estar convencido daquilo que eu creio. Então eu creio no Senhor Jesus como um Senhor poderoso, aquele que realmente ama, um amor verdadeiro, um amor ágape. Então ele amou nós de tal maneira, como diz a palavra, né? Deus amou e deu Jesus por nossa causa, por nosso pecado. E quando nós continuamos no pecado, quando nós não admitimos o pecado, nós estamos crucificando Jesus novamente. O sangue que foi derramado lá na cruz, ele continua minando, continua saindo. A partir do momento que eu coloco Jesus dentro do meu coração, através do Espírito Santo de Deus, e eu creio no poder dele, eu me afasto do pecado, Deus, ele me coloca em situação diferenciada. Eu não estou mais cego pelas coisas do mundo. Eu estou atento, como a própria palavra diz, para que nós não venhamos a olhar as coisas do mundo, que nós possamos olhar as coisas de Deus. Então, irmãos, eu gostaria que convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias
no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18. Que diz assim, amém? E logo, Atos dos Apóstolos 9, 18. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome de Jesus? E para isto veio aqui? Para prender, né, os cristãos? Para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, mas confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passados muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por este momento, nós te agradecemos por esta oportunidade. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações através desta palavra. Eu sei que o Senhor é perfeito, que em Ti não há dúvida, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem preparado tudo para nós, por isso que nós confiamos em Ti. Nós não confiamos em homens, nós não confiamos no dinheiro, que é outro Deus das pessoas que cultuam o dinheiro. Nós acreditamos no Senhor como Deus, porque o Senhor é que vai tirar toda a nossa dificuldade, toda as coisas que vão acontecer conosco, nós vamos vencer, porque nós cremos no seu poder. Não interessa o sofrimento. O sofrimento que vem para nós, eu creio que ele é pequeno, Senhor. Ele é pequeno diante da glória que o Senhor tem estabelecido para nós, Senhor. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a cada um, Pai. Que cada um possa olhar para o Senhor como o verdadeiro Salvador, Pai. Que as pessoas possam olhar para o Senhor e saber que vão passar dificuldade, vão ter aflições, mas é o Senhor que venceu o mundo. E o Senhor nos deu exemplo, Senhor, para que nós possamos vencer também. Então eu entrego a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida daqueles que ainda não se converteram, a vida daqueles que estão caindo, aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão saindo com a sua herança, aqueles que precisam voltar para o Senhor, que seja os filhos pródigos que possam voltar para o Senhor, Pai. Eu oro por todos eles, que eles possam receber o melhor de Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, sabe que nós passamos por diversas dificuldades, como todo mundo, né? Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui ministrando essa palavra. Porque eu creio que, como Paulo foi um escolhido, eu também fui. Como Paulo foi escolhido, você também foi. Então nós temos que desenvolver o nosso ministério conforme a obra de Deus que vem para a nossa vida. O principal de tudo do cristão, ele tem que dizer uma palavra que venha a dar liberdade,
que é aquela palavra que fala assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para quê? Para fazer a sua obra, para poder demonstrar o quanto eu amo o Senhor, o quanto o Senhor me sustenta na minha dificuldade, quanto o Senhor tem me ajudado, quanto o Senhor tem me cuidado do meu coração. Porque, irmãos, essa palavra da corda de Paulo, de dificuldade, é para quê? Para que nós possamos olhar para frente, olhar para Deus. Para a gente olhar para Deus e ver que Ele tem caminhos, Ele tem solução para a sua vida, Ele tem estratégias para a sua vida através da palavra mesmo. Por isso que eu falei no início, a Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse. Você não pode ler só Gênesis ou até metade da Bíblia. Você não pode concordar com metade da Bíblia. Nós temos que concordar com todos os versículos da Bíblia. Porque não há dúvida, não há diferença de um capítulo para o outro. Existe uma concordância totalmente perfeita. Há uma semelhança de amor, de esperança na palavra de Deus que ela vai trazer para nós isso hoje. Então a Bíblia conta de um homem que estava perdido, um homem que buscava matar os cristãos, buscava prender, amarrar os cristãos, buscava tirar eles da presença de Deus, porque ele achava que ele estava certo, e tinha pessoas que eram até religiosos da época, que ele até pediu autorização, que eram os sacerdotes daquela época. Eles deram uma carta para ele ir lá na cidade de Damasco para poder prender os cristãos, para poder fazer mal para aquelas pessoas que seguiam Jesus, que professavam a sua fé em Jesus, que Jesus estava mostrando para todos que ele era o Salvador, que ele era o Filho de Deus. E todas as pessoas, eu e você, quando nós falamos de Jesus, quando nós pregamos o nome de Jesus, muitas pessoas estão contra. Pessoas que estão querendo entrar no nosso caminho para tirar a presença de Deus. Sempre vai existir, mas nós temos que ter a fé. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus que você ouviu hoje e a palavra de Deus que vai ser revelada para o seu coração hoje é para você pegar ela e cravar no seu coração. Vamos cravar ela no coração. Porque a história de Paulo, era Saulo, né? Ele estava indo nessa condição de ir para buscar os cristãos, né? Para prender os cristãos, para amarrar os cristãos, para dar prisão para os cristãos. Então o que acontece? Jesus, no meio do caminho, ele já intercede. Como você, várias vezes, você passou por dificuldades, Jesus foi lá e intercedeu por você. Jesus mudou o seu caminho. Então, você conhece a história da palavra, você lê Atos 9 desde o início, que Paulo ficou sem visão. Ele ficou 3 dias sem visão, mas só que a visão dele, ele perdeu a visão física, mas só que a Bíblia fala que ele estava orando. Quando o próprio Deus vai até Ananias e vai lá, ele vê, Ananias, a Bíblia fala que ele teve uma visão do Senhor, e o Senhor falando com ele, vai lá e liberta Paulo, ele vai estar orando. Então, irmãos, Deus, ele está aqui mostrando para você que ele pode libertar você do pecado, ele pode abrir os seus olhos, ele pode fazer você mudar a sua estratégia. Ele fez com que Saulo, que era um perseguidor, né, que era a pessoa da história que ia para fazer uma determinada situação, ele ia prender, ia amarrar, ia matar, ele foi totalmente contrário à vontade dele. A vontade de Deus entrou no coração dele. A vontade de Deus, o próprio Jesus, olha, irmãos, como isso é maravilhoso. O próprio Jesus fez com que ele
pudesse mudar a sua trajetória. Aquela trajetória de coisa ruim, de pecado, foi transformado como um homem de Deus. A Bíblia fala que Ananias quis rejeitar, ir lá libertar Paulo, ir lá e mostrar e fazer com que ele enxergasse. Mas só que Jesus fala para ele, não, esse é um homem escolhido de Deus por mim, esse é um homem escolhido por mim, ele vai padecer pelo meu evangelho, como eu e você às vezes padecemos pelo evangelho. Nós padecemos pelo evangelho, mas aqui a palavra está trazendo para nós da corda. O Saulo, antes dele ser apóstolo, a gente fala de Paulo, já fala apóstolo na frente, né? Mas eu estou contando para você a história de Saulo primeiro, que vai culminar na pessoa convertida de Paulo, do apóstolo Paulo. Então, irmãos, a história era para Jesus salvar um homem que para ele era um homem escolhido. Como você às vezes pode estar pensando que você não serve para nada, que você não faz nada na igreja, que você é uma pessoa esquecida. Não, irmãos, Deus tem o tempo certo, a hora certa. Paulo perseguiu muito, fez muita coisa errada, mas Jesus no tempo certo, ele foi lá e mudou a história dele, como pode mudar a minha e a sua. Então a história de Saulo, que ele foi salvo pelo próprio Deus, o próprio Filho de Deus, foi lá e salvou, mudou a trajetória da vida dele, foi numa forma de que aquela corda que seria para amarrar, ela salvou. A história de uma pessoa que precisava segurar na ponta da corda, que a gente trazendo para o lado do mal, que ele estava com a corda, eu creio, para amarrar, para levar as pessoas. A algema, a corda, a corrente, que era para amarrar, o propósito de amarrar os cristãos, para levar presos os cristãos, fez com que Paulo ele fosse transportado pelo muro através de um cesto. A Bíblia fala no verso 25, e tomando de noite os discípulos, ele teve alguém que segurasse a ponta da corda, e desceram dentro de um cesto pelo muro. Então, o próprio Saulo, desculpa, vou confundir toda hora, o próprio Saulo, ele como um líder, ele foi descido num cesto, porque pelas portas estavam a guarda, porque intentavam a morte de Paulo, eles queriam matar Paulo. Então, irmãos, hoje nós temos que entender que nós temos que sair do propósito de morte, nós temos que ser tirados do propósito de morte. Então, o propósito de morte, ele tinha um limite, ele tinha uma barreira, tinha uma muralha, tinha um muro, tinha as portas da cidade de Damasco, que eram todas cercadas. Para quê? Para que ele não saísse da cidade. E ele estava sendo perseguido. Mas, irmãos, Deus tem estratégia para mim e para você. Não existe dificuldade que você não saia. Eu creio que Jesus, ele tem a solução. Então, neste momento que a corda que era para prender, ela serviu para descer o cesto, serviu de corda, né? A corda serviu de corda, é difícil falar assim, né? Serviu da forma para que fosse que descesse esse cesto, para que ele pudesse sair daquela situação, porque ali Damasco era morte, ele tinha que ir para Jerusalém, que era vida. Então, irmão, você tem que sair de Damasco. Como que você sai de Damasco? Você tem que entender que para sair de Damasco, o que significa sair de Damasco? É você vencer a muralha. Aquela muralha que você teve que descer de corda, teve alguém que segurou. Os discípulos seguraram a corda. Aqueles que já tinham aceitado o Senhor Jesus, aqueles que já seguiam, eles estavam segurando a corda. Aqueles que acreditaram, creram no poder de Jesus, estavam segurando a corda porque eles estavam com o poder de Deus. Então eles estavam segurando. Então o que significa essa muralha? Essa muralha é a separação entre o mundo e a igreja.
O mundo sempre, irmãos, vai te levar para o lado que satisfaz a carne. E a igreja vai te levar para o ministério. A igreja vai te levar para a missão. A igreja vai te levar para a salvação. Então, as conversas do mundo é o quê? Mas precisa ver o contexto da Bíblia. Mas ele está falando aqui, mas era para o pessoal lá daquela época, não é para nós. Mas a Bíblia é viva e eficaz. Da mesma forma que ela falava para aquele povo daquela época, 2000 anos atrás, há 3000, ao Velho Testamento, não. Ela é para nós, é viva. Então, irmãos, nós temos que olhar que o primeiro ponto nosso, nós temos que passar a muralha. Saia de Damasco, como o povo saiu de Egito. Saia do Egito, que o Egito saia de você também. Que a muralha, que Damasco saia da sua vida. Que você possa olhar para Deus e falar, não, eu desço pelo cesto, não tem problema. Eu sou um líder pro lado da fora do entendimento, na situação onde eu não tenho Deus comigo. Então eu desci pelo cesto porque eu sabia que tinha um irmão segurando do outro lado da corda. Eu descendo, eu estou segurando numa corda e o outro tá segurando do outro lado. Então a muralha, irmãos, é o primeiro obstáculo que você tem que sair. Você tem que se libertar. Passar essa muralha. E o segundo ponto, irmãos, é a própria corda. O segundo ponto é a própria corda. A corda significa força, socorro. Força, socorro, ajuda. A corda, ela tem duas pontas. A ponta de cima e a ponta de baixo. Então, irmãos, Paulo, para ele poder se levantar de uma forma que ele estava caído e tentando se levantar porque Jesus apareceu para ele, porque você só consegue se levantar verdadeiramente para uma vida plena quando você enxerga Jesus, quando você se entrega para Jesus. Aí você, automaticamente, você está na ponta da corda. Mas do outro lado da ponta da corda, tem pessoas que foram instruídas pelo Senhor, pessoas que pagaram um alto preço para poder estar segurando aquela corda. Aquela corda, irmãos, ela salva a vida das pessoas. Essa corda está salvando a vida de Saulo. Então, por isso que a história é a salvação de uma pessoa que tinha um intento errado e veio com a bênção do Senhor para a vida dele. Por isso que eu creio no poder de Deus, que Ele pode mudar toda a estrutura. Ele pode mudar toda a sua situação. A última palavra de Deus pode ter um veredito para a sua vida. O médico pode falar, você está em estado de câncer terminal. Mas a última palavra é de Deus. É Ele que dá o veredito final. Nós só precisamos caminhar olhando o que Deus tem para nossas vidas. Nós só precisamos caminhar dessa forma. O que Deus tem para nossas vidas. Então a corda, irmão, a corda é o elo entre os cristãos, é a comunhão que existe dentro da igreja, porque quando nós nos afastamos da igreja, nós perdemos a ponta da corda. Olha, irmãos, me perdoa, mas eu vou falar muito da corda. Aí depois a pastora Rosana, no final do culto, ela fala, nossa, mas você falou de corda, hein? Mas tá entrando aí na sua vida? Porque eu, irmãos, eu fiquei na parte de baixo da corda muitas vezes. Muitas. E depois, quando eu fui ungido a pastor, eu segurei bastante a parte de cima da corda. Mas teve momentos que eu precisei ficar na parte de baixo da corda. Pastor Érico, pastor Luiz, a pastora Rosana, os irmãos, o presbítero Vanderlei, o irmão Edmilson. Eu não vou parar de falar os nomes, senão eu vou errar, porque tem muitos irmãos que me ajudaram, tá? A nossa igreja, sendo pequena, mas muitos irmãos me ajudaram, às vezes sem saber, uma simples palavra que falou, que confirmou aquilo que eu precisava. Uma irmãzinha lá que tem fé, que dobra seu joelhinho no chão, que tem testemunho, falou uma coisinha aqui.
que eu peguei aquilo como direção para minha vida. E eu venho vencendo através disso. Porque Deus, ele vai colocando pessoas, ele vai ajudando. O que nós temos que estar com o olho aberto para ver se não é uma semente do inimigo. Porque a própria palavra que veio aqui no meu coração, aqui, que o pastor Luiz que ministrou na minha vida, que saiu a semear a boa semente. Só que na hora que dormiu, o inimigo veio e semeou uma semente ruim. Então essa semente ruim veio o quê? Veio a contaminar. Então nós temos que estar esperto para aquilo que vem para nossas vidas. Nós não podemos acreditar em toda revelação, mas também não devemos desacreditar. Toda revelação que vier, amém. Espera a confirmação. Eu tava ouvindo, irmãos, um testemunho de um casal. Ele é levita. Paulo César Baruch e a sua esposa. Nossa, que testemunho lindo. E que sofrimento. Porque eles, há 12 anos, tentando ter um filho e Deus não deu o filho para eles. Mas eles estão conscientes que é Deus que tem que dar. Não é o homem, não é o médico, é Deus que vai dar. Ele fez tudo que tinha que fazer diante da situação, das possibilidades médicas. Mas só que ele veio fazer uma live pedindo pelo amor de Deus para as pessoas parar de perguntar quando que eles iam ter filho, quantos filhos eles tinham e dando receitas para eles terem filho. Que receita que você vai ter para a sua vida se é Deus que te deu a vida? E Ele vai requerer a vida de você para Ele de volta. Deus ele deixou você passar por aqui para você aprender que você tem que ter uma escolha. Você tem que escolher Ele como Senhor. E quando você escolhe Ele como Senhor, não interessa qual o lado da corda que você vai estar. Se você vai estar na parte de quem está precisando de ajuda ou da parte daquele que está ajudando. Irmãos, um pastor, você nem sabe às vezes o que ele segura uma igreja na oração. Você não sabe a luta que ele passa, ele orando por uma pessoa que está precisando de uma coisa que ele não tem. E a pessoa quer, ele está orando para a pessoa ter. A parte de cima da corda, normalmente, irmãos, é aquele que abdicou da sua vida material. É aquele que se abdicou das coisas do mundo. Aquele que é realmente transformado. Eu não estou falando que quem está embaixo não é importante, não. Quem está embaixo é o primeiro passo. Porque se você estiver embaixo da corda, segura firme na corda. Não solta a corda. Porque tem gente soltando. Cristão soltando a ponta da corda. E quando você solta a ponta da corda, você fica longe de Deus. Deus está perto o tempo todo. O Espírito Santo está dentro de você. Mas quando você solta a ponta da corda, você que fica longe de Deus. Porque Deus, não existe distância para Deus. Porque Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Então, quando a pessoa fala assim, não, eu tô assim, eu não acho que eu tô certo, eu acho que eu tô certo, eu acho que eu não tô errado, eu acho que eu não tô pecando, não sei o quê, a própria pessoa. Mas só que Deus, o Espírito Santo tá dentro, mas só que ele fica parado, ele precisa de que você dá liberdade. Você olha para ele e fala assim, Senhor, eu quero te seguir verdadeiramente, eu não quero andar só 40 quilômetros, só 40 dias. Eu quero andar os 450 anos para ter a terra prometida. Eu não quero ficar para trás. Eu não quero duvidar da sua presença e andar na água e submergir como Pedro. Eu não quero duvidar, eu quero ir até o fim. Eu quero te abraçar. Eu quero sentir o seu poder. Eu quero olhar frente a frente, como a Bíblia fala, que Deus vai olhar para você e para mim, frente a frente, e vai falar tudo que Ele não conseguiu escrever na Bíblia. Porque a Bíblia, se fosse escrever tudo que Deus queria para nossas vidas, não caberia nos livros, não caberia no mundo os livros de tanta coisa que Jesus tem para nós. Mas Ele deixou 66 livros preparados para que nós possamos chegar até Ele. Ele não deixou a gente
desamparado, ele mandou o Espírito Santo dele, ele falou, não, vai, segue, dá liberdade pro meu Espírito Santo, me segue, se abdica do seu pecado, se arrependa do seu pecado e você vai triunfar, eu vou te receber na minha casa, eu vou te receber na cidade santa que eu estou preparando para você. A coisa mais linda que existe no mundo para um cristão é aquilo que Deus está preparando. Ele falou assim, olha, na palavra está escrito, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar para quem? Para aquele que crê em mim. Aquele que realmente se dispôs por essa vida que é difícil, aquele que realmente passa por dificuldades, passa por, às vezes, fome para poder dar um alimento para um filho, passa dificuldade, sofre nesse mundo, para esses que realmente não solta a corda. É esse que eu estou preparando o lugar. E ele não está preparando coisa pouca. Ele fala assim, eu preparo e ainda volto para te buscar. Ele não vai deixar você sem caminho, porque ele fala que ele volta para pegar você e levar para esse lugar. Te levar novamente para a glória deles, para a glória dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, se você está na parte de quem ajuda, na parte de cima da corda, se você está na parte de baixo da corda, segura firme para você entender que Deus, ele tem propósito para todos. Porque um dia, se você entender o plano de Deus, porque nós temos que ir para a igreja com a intenção do plano, e nós temos que estar com os olhos abertos para que Deus possa nos usar. Porque às vezes nós não damos crédito a nós mesmos, achamos que nós somos parados. Então nós vamos na igreja, a gente vê muitas pessoas, irmãos, que tem poder, que ora e Deus responde, mas não tem compromisso na igreja. E Deus, ele quer que esse que ele está sendo usado, que esteja firme na igreja, venha mais, para poder Deus multiplicar essa obra. Porque o pastor, quando ele está segurando essa ponta da corda, ele precisa da ajuda desse, que realmente Deus está dando o dom, e ele está escondendo o dom. Nós temos que olhar que o dom que Deus deu não é para uso próprio. Eu, como pastor, Deus tem me usado pelo Espírito Santo, tem me dado dons. Eu fui batizado com o Espírito Santo, mas eu oro por mim mesmo para curar uma dor de cabeça. E Deus fala, não, fica quieto aí. Passa essa dor de cabeça, porque Ele está te trazendo algo. Você tem que saber que essa dor de cabeça está sabendo. Você tem que saber que é eu que estou te dando. Aí você fala, mas pastor, Deus vai dar a dor de cabeça. Deus, ele muda todo o curso da sabedoria do homem. A sabedoria de Deus é confundida pelas loucuras do mundo. Então Deus, ele dá para você conforme você caminha. Então, irmãos, o dom de Deus é para ser usado para a igreja. O dom de Deus é para usar, para salvar a sua vida. Então, irmãos, parece que essa pregação está sendo para os pastores. Não, está sendo para você que está iniciando agora. Porque os que estão na ponta de cima da corda são irmãos mais firmes no Evangelho. São os discípulos do Senhor. São irmãos de fé. São aqueles que estão ajudando os pastores. Aqueles que estão diáconos, obreiros, até ovelhinha que está ajudando a igreja. Esses às vezes os que estão na parte de cima da corda ajudando o pastor. Agora os que estão na parte de baixo da corda é aqueles novos convertidos, aqueles que são pessoas perseguidas por lutas, que não entendem que a luta é vontades permissíveis de Deus. Então, às vezes, ela desiste de Deus porque acha que Deus não está olhando para ela. Mas se ela segurar na corda, Deus vai estar usando. A gente precisa ter uma coisa que chama-se atitude. Nós temos que olhar o que Deus prometeu para nós e tomar posse. Porque se eu não tomar posse do poder de Deus para minha vida, eu já abandono logo. Eu tenho que tomar posse e caminhar com o Senhor.
caminhar com o Senhor. Então essas duas pontas da corda são pessoas fracas que estão embaixo, que estão caindo, que estão passando dificuldade. Às vezes, irmãos, normalmente quem fica nas duas pontas da corda, quem frequenta as duas pontas da corda, que é a certeza que está em cima, são os pastores, os homens de fé. Porque eles passam dificuldade também. Nós começamos a olhar, o pastor é homem de ferro? O pastor não passa dificuldade? Eu estou pregando aqui para você, irmãos, pela misericórdia de Deus. Só que o Espírito Santo tá me tocando, tá um calor aqui, ó, tá pegando fogo dentro de mim, porque a palavra de Deus está aqui dentro do meu coração para falar para você. Então, irmãos, qual lado da corda você está hoje? Fala para você mesmo aí, qual lado da corda você está? Está na parte de baixo? Ou na de cima? Graças a Deus, segura firme. Agora eu faço pergunta para você que está à deriva, que não está segurando na corda, que acha que não tem mais solução para sua vida, ou que você acha que a sua prepotência vai te levar para Deus, ou você acha que a sua atitude desordenada daquilo que você aprendeu na palavra de Deus vai te levar para Deus. Você acha que você vai ficar na misericórdia de Deus? Eu falo que misericórdia de Deus seria a sorte. Hoje eu me aparto do pecado, eu faço de tudo buscando santidade. E ainda estarei na misericórdia de Deus para receber a salvação. Agora aquele que está pecando e acha que vai ficar na misericórdia de Deus, esse não está segurando na ponta da corda. Esse está à deriva. Esse está sendo conduzido pelo mal, pelo inimigo. Então, a partir do momento que primeiro você tem que se conhecer, se autoconhecer. Fala assim, eu preciso de Deus. Eu creio que não existe uma alma nesse mundo que não precisa de Deus. Apesar de muitas acharem que não precisa. Apesar de muitas acharem que não precisa de Deus. Então, irmãos, o que eu falo para você? Saulo, que se tornou um apóstolo, era um líder perseguidor, ele ficou na ponta da corda, de baixo, a ponta de baixo da corda. E o que aconteceu com ele? A ponta de baixo da corda fez ele segurar muitas igrejas, fez ele passar por muitas perseguições, como eu e você passamos. Eu e você passamos por várias perseguições. Então, irmãos, eu falo para você que no nosso ministério nós vamos passar por luta, por dificuldade. Mas a certeza que nós temos, que nós sempre vamos ter alguém que vai estar segurando junto com a gente. Porque Deus preparou um povo escolhido. Uns se debandam daquilo que foi chamado. Eu costumo dizer que pessoas que escolhem igrejas não serão escolhidas na igreja. Porque Deus coloca você no lugar que Ele precisa que você seja plantada. Ali onde você vai criar raiz, onde Ele vai dar fruto, onde você vai dar fruto para a obra dEle, não a sua. Por isso que aquele negócio, eu fui na igreja e gostei. Eu tenho que ir na igreja e não gostar. Eu tenho que sair de lá daquela igreja de uma forma que eu sair pensando que eu tenho que mudar. Não é Deus que tem que mudar, é eu que tenho que mudar. Tem pessoas que acham que Deus tem que fazer aquilo que ela quer, da forma que ela quer. A pessoa acha que ela não precisa segurar na ponta da corda, que ela acha que ela não tem força nenhuma, mas ela já quer ir logo para cima, quer segurar a parte de cima da corda. Só que não tem sustentação nenhuma, porque se você não tiver raiz para estar dentro da igreja, se você não buscar o ministério, se você não buscar a vontade de Deus para sua vida, você não vai conseguir segurar na corda de cima. Mas mesmo assim, irmãos, segura na parte de baixo. Olha, o tempo de Deus é tempo de Deus.
O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, pega e espera. Pega e espera. Sempre. Firma na igreja. Pega na ponta de baixo que o pastor vai estar orando. A igreja vai estar orando. Os irmãos vão estar puxando a corda. Tem muitos irmãos que você nem imagina, mas ele está segurando a corda na parte de cima. E vai te ajudar. Se você percebe algo que está errado, o pastor aí deu vamos falar assim, uma escorregada, ele não percebeu. Vai lá e ajuda. Corrige. Irmãos, um dia, se você continuar firme, nós vamos estar todos na glória. Todos na glória. É o que promete a Bíblia. Eu vivi muito no mundo, vivi uma parte na igreja, saí um pouco, me arrependi, voltei e não quero sair nunca mais, porque eu experimentei tudo. Agora não, eu quero segurar a parte de cima da corda, mesmo precisando estar na parte de baixo, porque é Deus que me sustenta, é Deus que te sustenta. Não é mais o homem, a sua fé não está mais ligada nas coisas, a sua fé não está mais ligada se você vai vender, se você vai estar empregado, o que você vai fazer, a sua fé está em Deus. Eu vi uma irmã falando assim, eu não vou falar o nome dela que ela não permitiu, mas ela falou assim, o meu filho queria fazer determinadas coisas que eu não aprovava. Na hora que ele falou que ele ia fazer, ela falou assim, vá e faça. Dessa forma. Eu não concordo, mas vai e faça. O que ela fez? Dobrou o joelho. A irmã de oração e testemunho dobrou o joelho, orou a Deus e falou, Senhor, eu não aceito isso para minha vida. E Deus foi lá e contornou. Aquilo que o menino queria fazer não foi feito. E eu creio isso para a minha vida e para a sua. A partir do momento que você crê no poder de Deus. Eu queria falar uma coisa, porque a hora avançou, que Paulo estava na ponta debaixo da corda. Só que ele passou a segurar na ponta de cima da corda. A partir do momento que ele foi para Jerusalém, mesmo sendo, você lê na palavra depois, mesmo sendo desconfiado, a pessoa ficava atônito com ele, como que aquele que perseguia agora prega a Cristo. Como que o perseguidor o perseguido virou perseguidor. Ele começou a ser perseguido também. Por quê? Porque ele entendeu que o amor de Cristo era o que ele precisava na vida dele. Ele fazia tudo aquilo para impedir. Agora ele fazia tudo o contrário para Cristo ser pregado. Ele foi um dos maiores pregadores. Por isso que eu estava falando, Saulo, Saulo, Saulo. Agora é apóstolo Paulo. Eu vou ler para vocês em 2 Coríntios 11, 23. Não precisa abrir não, que já está quase encerrando. 2 Coríntios 11, 23. Diz assim. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. É o próprio apóstolo Paulo falando. Aqui já como apóstolo. Fora dele por quê? Porque era algo assim que... Como pode essas coisas? Aí ele fala assim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas e açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Olha, irmão, que um homem de Deus, um pastor, um apóstolo, que era Paulo, passou. Em prol do quê? Do Evangelho de Cristo. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes com fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas.
Ele sofria toda a afronta, toda a dificuldade, toda a perseguição, mas ele tinha o cuidado de todas as igrejas. Ele estava olhando para o alvo, que era Jesus Cristo, o alvo da salvação dele. Porque ele mesmo, numa parte da Bíblia, ele fala assim: Senhor, o melhor é que eu já estivesse com o Senhor, mas eu tenho muitas pessoas para ajudar nesse mundo ainda. Eu tenho que pregar o teu evangelho, mostrar para que elas venham a se converter. Verdadeiramente, que o Senhor está esperando os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, que sofram pelo teu evangelho. A Bíblia fala que nós vamos morrer pelo nome de Cristo, como já acontece em alguns lugares por aí. E aí Paulo fala assim: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Ele se colocava na situação do outro. Ele fazia, irmãos, como nós temos que fazer hoje, quando o nosso irmão está com dificuldade, quando ele fala: irmão, ora por mim, eu estou passando por uma dificuldade, uma prova, olha, eu preciso de uma cura. Ora, irmão, nós somos esses que estamos segurando a corda, estamos segurando a igreja. E aí ele fala mais: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele mesmo fala: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Ouvi isso do meu pastor. Você está fraco, então prega. Está fraco, prega. Não é você que vai pregar. Não é você. É Jesus. É o Espírito Santo. É Deus que está falando para a gente hoje abrir nossos olhos. Porque nós estamos, às vezes, à deriva. Mesmo dentro da igreja, à deriva. Nós estamos olhando se aquele irmão está te tratando bem ou mal. Você está olhando para ver se a palavra está saindo boa da palavra do pastor. Porque se você está querendo olhar se sai boa, é porque você não veio preparado para a igreja. Você não orou antes para Deus falar com você através do pastor. Porque não é ele que vai falar, é o próprio Deus que está falando com você. Será que alguém falou aí? Fala, Deus. Não sei porque eu não estou vendo aqui. E aí, irmãos, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minta, ele está falando, ele está dando um testemunho. E em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das mãos. Ele escapou. E será que você pode escapar da situação que você está passando? Será que você pode entender que não interessa a ponta da corda? Segura forte. Segura forte, meu irmão. O melhor é você estar na sustentação, porque você viveu um pouquinho mais, porque você leu um pouquinho mais, porque você se dedicou um pouquinho mais, porque você creu um pouquinho mais, porque você realmente se entregou verdadeiramente para o Senhor. Se entregou verdadeiramente. Então eu quero ser esse, que não interessa qual é a ponta da corda que eu vou estar, mas que eu segure firme na corda, para que eu não seja esquecido, para que você não seja esquecido, para que você possa olhar que tem alguém segurando, para que você possa ajudar também. Porque um dia, irmãos, Deus vai trazer à tona tudo que nós fazemos. E Ele vai abençoar você e vai me abençoar por tudo aquilo que nós falamos e não deixamos de falar. Tem uma coisa, irmãos, que a Bíblia fala assim, que você peca por fazer, mas você peca também por omitir. Porque tem coisa que você tem que falar e você não fala, você está omitindo. E quando você omite, você está pecando. Se você bate nas costas de alguém que está com um pecado e ele continua no pecado, você paga esse sangue. Então você tem que falar. Você tem que falar com jeito, você não pode falar em julgamento, mas você tem que falar. Então, irmãos, eu gostaria que você pensassem no trajeto de um homem que foi transformado por Deus
colocasse a vida desse homem, que a gente fala que ele era um perseguidor de cristão, mas vamos imaginar que nós éramos umas pessoas à deriva, que nós não críamos no Senhor verdadeiramente, ou só de ouvir falar, não tinha comunhão, não tinha propósito, mas hoje nós temos que olhar para nós mesmos e falar, não, nós temos propósito hoje. Eu não estou mais à deriva. Hoje eu posso pegar na ponta da corda que eu vou ser sustentado pelo Senhor. Então, hoje eu, irmãos, como pastor, apesar de segurar um pouco a parte de cima, mas eu estou segurando a parte de baixo. Eu peço que você ore por mim. Estou segurando a parte de baixo. E muitas vezes o pastor, às vezes ele fica receoso de segurar na parte de baixo, de alguém falar que ele é fraco, que ele não é digno de pregar a palavra, não é digno de cuidar do rebanho. E Deus, ele quer aquelas pessoas que realmente são sinceras. Eu vou falar de um pastor, eu não vou falar o nome dele, mas ele passou uma dificuldade e ele chegou e falou, não, eu preciso disso. E ele hoje está firme, por quê? Porque ele deu um passo para trás. E agora está dando 2 ou 3 ou 4 para frente. Que Deus está com ele. Porque ele viu que aquilo não estava legal. E é uma bênção para nossas vidas. Amém, irmãos? Então, eu gostaria que você curvasse sua fronte, olhasse a vida dele, a vida de Paulo, a vida de Saulo, como se transformou num apóstolo, como um homem de Deus, um pastor, que cuidava de muitas igrejas, mesmo levando açoites, passando perseguição, apedrejado. Se você acha que você vai passar por todas as situações da sua vida e não vai ter aflição nenhuma, então eu acho que você está no lugar errado. Aflição vão ter, mas só que nós vamos ter um exemplo, que é Jesus Cristo, que falou que ele venceu todas. Até a morte ele venceu. E nós vamos vencer. Amém? Curva sua fronte. Pega firme na ponta da corda que você achar que está. Se você acha que você está na parte de cima, continue firme. Se você está na de baixo, firme. Mais firme ainda na de baixo. Que a qualquer momento você vai estar ajudando na parte de cima. E você que está à deriva. Você que acha que o seu pecado não é pecado. Eu até estava falando com um rapaz lá, falou assim, eu não sou ex-nada. Eu conheci a Cristo. Ele fala, eu sou ex-ladrão, sou ex-traficante, sou ex-não sei o que lá. Eu não sou ex-nada. Simplesmente não reconheci o meu pecado. Simplesmente andava à deriva. E agora eu ando certo, eu ando na comunhão do Senhor. Eu ando segurando na ponta da corda. Então, irmãos, pensa isso. Vamos orar agora para esse tipo de coisa. Curva a sua fronte. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Eu creio que todas as coisas, Senhor, que nós vamos passar são vontades permissíveis do Senhor, Pai. E nós sabemos que todas as coisas são coisas que são para o nosso crescimento, porque nós amamos a Ti, Pai. Porque o Senhor deixou escrito na palavra isso, que quando nós amamos a Ti, todas as coisas vêm, mas não vão nos derrubar. Porque nós somos pessoas que somos escolhidas pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, eu oro em favor daqueles que estão com dificuldade, aqueles que estão sem conversão, aqueles que estão à deriva, aqueles que não creem no poder de Deus, aqueles que não creem na ira do Senhor que virá. Aqueles acham que podem ficar na misericórdia. Eu oro em favor desses, que eles possam se arrepender dos seus pecados, enxergarem os seus pecados e voltar para Ti, Senhor, como o filho pródigo voltou. Pai, e aqueles que estão segurando forte na corda, Pai, mesmo com poucas forças, Senhor, mas eles estão com a força que é deles, mas que eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida deles, porque nós passamos por várias dificuldades, Senhor. É financeira, é saúde, é amor, é várias coisas que nós passamos, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está à frente de todas, Pai. Então eu abençoo, Senhor, a cada irmão que está aqui orando comigo, aqueles que estão assistindo. Eu oro pelos aqueles que não estão enxergando, Pai, aqueles que ainda vão ouvir esse culto, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego tudo nas Suas mãos. E agora, Senhor, como o povo está orando junto comigo, Pai, nós oramos pelo pastor Washington, Senhor, que ele se restabeleça, Senhor, que
princípio de infarto que deu nele, Senhor, seja regenerado, Senhor, seja restituído, Senhor, na vida dele, Senhor, que é um homem de Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu determino a cura sobre a vida dele, Pai. Ó, Pai, pela vida do Buzoni também, eu creio que ele já está tendo a alta, Senhor. Em nome de Jesus, pela Maria Lúcia, por todos os irmãos, Senhor, que estão com dificuldade, Senhor. Aqueles que estão com Covid, todos os irmãos que estão inscritos no livro, no caderno de oração da igreja, Senhor. Ô Pai, põe a sua mão, passa seu bálsamo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que pediram oração no grupo da igreja, Senhor. Eu sei que tem pessoas que estão necessitadas, Senhor. Que o Senhor dê o alimento espiritual, que o Senhor dê o alimento cotidiano, Senhor. Que todos possam receber do Senhor o melhor, Pai. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos, Pai. Glórias a teu santo nome, Deus. Aleluia, irmãos. Ai. Irmãos, quinta-feira, às 19 horas novamente, nós teremos outro culto, o culto de quinta-feira, ministrado pelo pastor Érico. Domingo, novamente, o pastor Luiz. E, sucessivamente, os outros pastores que vão estar pregando na outra semana, que eu creio que é o pastor Emanuel e o pastor Alexandre. Mas não interessa o pastor que vai pregar. Interessa que você olhe para a boca daquele pastor, sabendo que Deus está usando ele. E ele vai abençoar a sua vida a partir do momento que você crê. Que você abrir seu coração. E pegar a mensagem que ele te der e praticar. Amém? Porque Deus, ele fala com a gente através das ministrações. A palavra de Deus, ela, se ficar um livro fechado, não adianta de nada. Ou se deixar ele aberto na estante da sua casa e não ler, não adianta nada. Mas quando você vai para a igreja e você recebe a unção, crendo que Deus está falando com você, você vai ser bem sucedido. Bem-aventurado. Amém? Levanta a sua mão. Que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, que o Senhor venha trazer para você o melhor, que Ele possa estar te sustentando, Senhor, na ponta da corda, que Ele não interessa a ponta da corda que você está, que Ele esteja te protegendo, te levando e que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda, que essa semana você vai ter bênção sem medida, que Deus vai estar à frente de tudo e você vai poder louvar e engrandecer o nome dEle. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Até a próxima.